Na verdade, a minha ideia aqui hoje é apenas dar uma explicação geral para quem quer entender a necessidade ou como que funciona um inventário. Então, basicamente, algumas orientações importantes. Vamos a elas. Com relação ao inventário, gostaria de destacar para vocês o seguinte: quando ocorre o falecimento, a família, então, de acordo ali com a legislação civil e processual civil, ela tem 60 dias para instaurar o procedimento do inventário. Esse procedimento ele pode ser feito diretamente em cartório, sempre com a intervenção do advogado, ou pode ser feito judicialmente. Para que ele seja feito em cartório, o falecido não pode ter deixado testamento e também não pode haver incapazes, se houver qualquer dessas situações. E é claro, não pode ter litígio, né? Tem que estar todo mundo de comum acordo. Muito bem, feito isso, pode-se fazer através do advogado, ele vai elaborar uma minuta e o tabelião então lavra a escritura de inventário. Se for judicial, por algumas conjecturas como essas, se porventura tiver um testamento, se porventura as pessoas não estão de acordo, então alguns herdeiros estarão com algum advogado, outros herdeiros estarão com outro advogado. Basicamente a ideia do inventário é, conforme o nome diz, inventariar, ou seja, trazer os bens do falecido, colacionar esses bens, relacionar esses bens, para em seguida fazermos a partilha, que é a divisão. Então, quando a pessoa deixou um viúvo, uma viúva, esta pessoa, via de regra, vai ter então a metade do patrimônio, desde que seja casado, né, com regimes aí de comunhão de bens. Se for casado com regime de separação de bens, a estruturação vai ser toda diferente, especialmente por conta da questão de participação nos bens particulares, que também está lá muito bem explicado no Código Civil. Muito bem, mas feito isso, então, o processo de inventário ele é um processo que, um dos momentos assim mais dispendiosos dele é o chamado ITCD, ou ITCMD, Imposto de Transmissão Causa Mortes e Doação. No caso aqui de Minas Gerais, nós estamos em Minas Gerais, este imposto é de 5% sobre a parte do patrimônio que está sendo objeto dessa partilha. Então, por exemplo, se a pessoa era casada com comunhão parcial de bens e deixou um patrimônio de R$1 milhão, o patrimônio que vai ser sujeito ao imposto é um patrimônio de R$500 mil, é a metade desse patrimônio. E aqui em Minas Gerais também, o pagamento sendo feito no prazo de 90 dias, o pagamento tem um desconto de 15%. Tá? Feito todas essas etapas, paga o imposto, você precisa de tirar certidões negativas da Receita Estadual, Municipal, Federal. Precisa tirar uma certidão também que não existe testamento, no caso, para demonstrar, né, que não deixou testamento. E juntar a documentação de todo mundo, certidões de casamento, nascimento, quem for solteiro, certidão de óbito, é claro, para fazer a abertura do inventário. E no final, aí você vai fazer então a partilha de bens. Você vai fazer um plano de partilha, dividindo esse patrimônio. Essa divisão pode se dar em partes iguais, ou seja, 50% de todo o patrimônio ficando com a viúva, 50% de todo o patrimônio dividido pelo número de herdeiros. Você pode fazer uma matemática de tal forma que o patrimônio valendo R$1 milhão, então a viúva, por exemplo, fica com um bem no valor de 500 mil, que seria a meação dela, e vamos facilitar a conta. Digamos que nós tenhamos 5 herdeiros, e digamos que nós tenhamos 5 bens no valor de R$100 mil. Então cada um pode ficar com um bem no valor de R$100 mil. Feito isso daí, voltando para o judicial, né, nós encaminhamos esse pedido para o juiz, que vai então homologar essa partilha. Em seguida, ter o pagamento das custas finais e a expedição do formal de partilha. Esse formal de partilha é o título através do qual você vai levar, por exemplo, ao cartório de imóveis para fazer o respectivo registro, ou também levar ao Detran para transferir o veículo que foi deixado. Tá? No curso do inventário também, você pode pedir algumas medidas judiciais, como por exemplo, se você não tem acesso a contas
do falecido, você pode requerer ao juiz que expeça ofícios aos bancos. Certa feita eu até pedi, na hora que o juiz despachasse nomeando o inventariante, que ele já autorizasse no despacho que o inventariante fosse até as instituições bancárias para obter os respectivos extratos. E o juiz autorizou. É uma alternativa também que você pode fazer. Tá? Aqui foi apenas, então, umas visões gerais para advogados, estudantes ou pessoas que estejam aí nessa situação de ter perdido um ente querido e que precisam solucionar isso judicialmente ou em cartório, que é o chamado inventário. Tá bom? Para os estudantes, quem está preparando para a OAB, o inventário ele é um procedimento especial que está previsto lá então no Código de Processo Civil, com várias regras. É importante você estudar lá as primeiras declarações, quem pode ser inventariante, tem várias opções lá, as pessoas que podem ser inventariante, situações em que o inventariante pode, por exemplo, vender bens, sempre com oitiva dos demais herdeiros e também com a autorização do juiz. Então são várias regras aí que são interessantes vocês estudarem. Quando são sonegados bens, quando você tem que fazer colação, ou seja, bens que foram doados pelo falecido e que você tem que trazer para o inventário, também é bem interessante você saber desses detalhes aí, tá? Estudante de Direito, não deixe de checar essas informações lá no próprio Código de Processo Civil. Bom, então no geral é isso. Agradeço a atenção de vocês até aqui e tamo junto para mais informações sobre direito. Um abraço, ótimo sábado a vocês, porque hoje é sábado, mas nós não podemos deixar de estudar o direito. Um abraço e até a próxima.